Rádio Voz de Alenquer. Atravessa fronteiras. Ficamos mais perto de si. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das segundas-feiras. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Bom trabalho aos que nos ouvem no local de trabalho. E uma boa semana para todos nós. Hoje, esta página do nosso livro recebe o poeta David Marques. Contamos com a vossa sintonia em 93.5, 100.6 ou para todo o mundo e vasto auditório além fronteiras, www.radioalenquer.pt. Faça-nos companhia, descubra mais sobre a obra deste poeta que hoje nos acompanha nesta página do nosso livro aberto, David Marques. Aprendo sempre algo de novo todos os dias. Uma citação do nosso poeta convidado David Marques. No cair desta noite e no abrolhar do novo dia, nunca é demais elaborar um escrito, ainda que mascarado de poesia. David Marques. Eu, com sofrimento profundo, fui colocado no mundo por minha mãe tão querida. Fui seguindo por este caminho, com cuidado e muito jeitinho, porque não é bom nem mau. Vou subindo de degrau em degrau, e assim caminharei pela vida. Até que um dia também se me vá, a vida que até agora vou carregando, levando-me para outra morada. Ela foi-me ensinando a cada dia e fui aprendendo com muita alegria. Um dia, quando já não estiver cá e no outro lado estiver morando, ficará cá a minha alma chorando. Mas também, se chorando não ficar, ficará a minha alma aliviada e o meu coração mais sossegado. Aqui um testemunho venho escrever, para quem o quiser apreciar e ler. Detesto ver alguém chorar, ainda que seja por tudo ou por nada, até mesmo depois de estar amortalhado. Do livro Mensageiro da Alma, na página 12, do nosso poeta convidado de hoje, David Marques. Fique por aí na nossa companhia e descubra muito mais sobre este nosso autor, sobre este poeta, sobre a sua obra e tudo aquilo que tem feito até hoje e aquilo que irá fazer no futuro, se nos quiser revelar. www.radioalenquer.pt. A Rádio Voz de Alenquer, além fronteiras. Livro mágico a abrir as portas dos sonhos ao futuro risonho. E são 22 horas e 6 minutos, tempo de abrirmos o nosso livro mágico, onde as palavras são dedicadas aos mais novos. Em hora de irem descansar, nada melhor que uma história de encantar, com a Kátia Costa. Ler é crescer sem idade, é viver a criatividade com um olhar mais além. Ler faz bem em qualquer idade. E prontíssima para a nossa história de hoje está a Kátia Costa. Olá, boa noite, Kátia.
Olá, boa noite, Ana, boa noite, caros ouvintes. E qual é a nossa história de hoje? Hoje temos a história da princesinha. Uma princesinha. Hoje temos a princesinha. E quem é essa princesinha? Vamos descobrir. Tenho que esperar. Tens que esperar. Aos outros. Não posso saber antes. Não és mais que ninguém. Tens que esperar. Olha, eu a pensar que sim, que eu tenho os comandos na mão. Não, o comando é meu. Olha, depois pagas a publicidade. Na rádio vai-te cobrar isso. Pronto, não é meu, é nós. É meu com. Pronto, não é meu, é nós. Mas antes vamos aqui ouvir Boas Maneiras, porque é sempre bom ter boas maneiras. Uma música da Maria Vasconcelos. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, quando se chega a qualquer lugar. Se faz favor, muito obrigado, e um sorriso tudo pode melhorar. Pedir desculpa se formos incorretos, fazer um elogio quando algo é de louvar. Chegar a horas, não deixar à espera, e se atrasados ligar para avisar. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Desejar bom proveito quando todos estão servidos, e só então começar a comer. Não se fala dos talheres, nem se apoia aos cotovelos, mãos em cima da mesa e não por baixo sem se ver. Ao mastigar a boca sempre fechada, a pastilha elástica tem tão bom sabor, mas de boca aberta e a fazer nhac-nhac é pouco elegante, aliás é um horror. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Quero uma pastilha, falta qualquer coisa nessa frase. Quero uma pastilha, já! Não! As palavras mágicas! Abracadabra, não! Se faz favor e bom dia! Vamos recomeçar tudo de novo. Bom dia, quero uma pastilha, se faz favor. Aqui tem! Obrigado! De nada! Obrigado eu! Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A gentileza fica sempre bem aqui em todo lado. Fica sempre bem aqui em todo lado. Fica sempre muito bem aqui em todo lado. E estão prontos para a nossa história de hoje? Uma história da princesinha. Quem será esta princesinha? Princesinha. A noite tinha tudo para decorrer calma e serena, iluminada pelos raios da lua cheia e pelas estrelas que lá bem no alto do firmamento azul marinho cintilavam e bailavam alegremente, sem que as nuvens as escondessem ou que o sono as mandasse para a cama dormir. Não foram as correrias do Tico atrás do rato cinzento e aventureiro, pelas exíguas divisões da barraca de tio João, pastor, e ainda, num canto do redil, o constante balido da estrela, com as incômodas e doloridas contrações do parto. O redil do tio João é um pequeno retângulo do terreno com cerca de 20 metros quadrados, recortado
e quase plano a meia encosta da Serra Brava, abrigado dos fortes ventos do norte por um valado de canas verdes altas e resistentes. A sua rudimentar construção compõe-se de um cercado com paus de pinho seco, descascado, espetados bem fundo na terra dura e seca, e um número infinito de ripas, tábuas compridas, mas de pouca largura e espessura. Também de pinho, pregadas aos paus, tudo tratado, para que os carunchos, bichos da madeira, não façam deles as suas belas refeições, e para resistir à fúria do vento, da chuva e do sol quente. O telhado é feito de varas delgadas de eucalipto, muito bem montadas, com ripas pregadas de modo a suportar as esteiras de canas secas e palha de colme que, bem depressa e atadas com os arames de fardo às ripas, resguarda a sua superfície interior dos ventos e da chuva fria do inverno e ainda do calor tórrido do verão. O gato Tico é um bonito e peludo gato preto, com uma estrela de branca na testa, fruto do namoro e cruzamento fortuito da Fofinha, uma gata siamesa do Pedro da Serafina, um amigo do tio João, que mora lá no fundo do vale na aldeia vizinha, com um grande gato preto, branco e vadio, que por ali se movimentava e ia fazendo as suas conquistas. Um dia, a Fofinha, já com a barriga bem grande e pesada, com os seus irrequietos filhotes, prontos para nascer com a ajuda e força da mãe natureza, durante uma amena noite de maio, escondida na quietude e aconchego da arrecadação de lenha, lá conseguiu dar à luz os 4 lindos bebés que carinhosamente lambeu, limpou e chegou às suas pequenitas tetas, para que mamassem, se alimentassem e começassem a ganhar forças para sobreviver a tão dura prova, que foi aquela do seu nascimento. Ao romper do dia, quando Pedro foi buscar lenha para fazer o chá da manhã, ficou surpreendido com aquela cena linda da Fofinha, ali, assim bem aninhada e com os seus filhotes junto a ela. Os dias passaram, os gatinhos foram crescendo e a mãe foi-lhes ensinando o que deveriam comer. Foi caçando ratos, lagartos, lagartixas e passarinhos. Levava-os para que os folassem, roessem, se alimentassem e se tornassem fortes e independentes. Quando já se conseguiam alimentar sozinhos e a Fofinha já não tinha mais leite para lhes dar, o Pedro ficou apenas com uma gatinha, a Patanisca, e deu aos restantes gatinhos aos amigos. Ofereceu o Tico ao tio João da Serra, como era conhecido lá na aldeia. O Tico era pequenino, mas hoje já conta com 2 anos de vida e já se encarrega de caçar os ratos aventureiros que se atrevem a entrar no seu território, em busca de algumas migalhas que o tio João possa ter deixado de cair no chão, a quando da sua última refeição do dia. O tio João era um homem já entrado na idade. Não era muito alto e delgado, de rosto cansado e sulcado pelas marcas do tempo que por ele já havia passado. Os seus olhos pequenos e encovados, naquele rosto cor de terra, acordavam antes da aurora e brilhavam de cada vez que saía da pequena barraca que lhe servia de habitação e se encaminhava para o redil. O tio João era agora o guarda, o proprietário e o pastor das dóceis e peludas 5 ovelhas, a Estrela, a Joaninha, a Cinzenta, a Malhada, a Borboleta e do seu carneiro, o Castanho. A todos tratava pelos seus próprios nomes, comprados havia pouco tempo, com as suas economias dos anos de trabalho como caseiro na Quinta Grande do Sr. Dr. Esteves Pimpão. A Quinta Grande era cheia de verdes vinhas, pomares e terras de semeaduras diversas, e fica nas ricas e produtivas encostas, circundantes da abastada vila de Arruda dos Vinhos. Agora, do alto das suas 66 primaveras, e com uma reforma de miséria que quase não lhe dá para pagar os remédios que tem de comprar para as dores nas costas, nas pernas e na cabeça, que o atormentam quase todos os dias, a par de um pequeno talhão de terreno que havia recebido há uns anos atrás por herança dos seus falecidos pais, onde foi construindo o pequeno redil e a pequena barraca para se resguardar do frio da noite.
O tio João tinha ali a sua fonte de rendimento, a sua fortuna, a sua companhia nos longos dias de pastorícia, trepando montes atrás do ar puro e de vegetação mais seca, ou descendo os vales em busca da erva tenra para as suas amigas, da água límpida e fresca dos regatos, para saciar a sede delas e a sua também. Com as correrias do Tico e os balidos incessantes da estrela, o tio João acordou mais cedo. Era ainda escuro. Repreendeu o seu gato caçador, pegou na lanterna de petróleo, acendeu-a e foi ao redil tentar descobrir o que se estava a passar. Não fosse andar algum lobo por perto, que lhe fosse causar algum estrago no seu pequeno rebanho. Deu a volta ao redil e, para seu enorme espanto, tinha mais uma cabeça de gado. A estrela estava a acabar de limpar e a aquecer a sua linda e branquinha bebê. O tio João Pastor saltou de contentamento. Já era um homem mais rico. Tinha nascido a sua princesinha. Eu estava distraída ou não? Estavas distraída. Estava mesmo distraída. Não estavas distraída. Esta história é de uma pessoa especial que se encontra aqui hoje connosco. O autor é o David Marques. O nosso convidado, que afinal também escreve histórias infantis. Afinal também escreve a Princesinha. Isto tem uma dedicatória, posso dizer? Acho que sim. Que este conto foi escrito e dedicado a uma menina muito especial e querida, com 8 anos de idade, completados em 17 de julho de 2015, a quem o nosso autor ama do fundo do coração. Ele daqui a pouco já nos vai contar mais alguma coisa sobre esta história. Kátia, nós temos aqui um assunto que temos que divulgar e pedir, fazer aqui um grande apelo. Criatividade, peça infantil de Natal divertida. Um desafio que foi colocado no nosso grupo Livro Aberto do Facebook. E afinal, o que é isto? O que é que nós queremos? Nós queremos uma peça de Natal, agora para representar, com 2 personagens e que seja cómica. Passe a mensagem de Natal e que seja divertida. Exatamente. Para 2 personagens. Para 2 personagens. Nós limitamos tudo. Só 2 personagens. Só 2 personagens. Pode ser o Pai Natal e o Coelhinho. Pode ser o Pai Natal e o Coelhinho. Pronto, mas essa já é conhecida. Já temos. E depois vem o comboio e vai para o circo e não sei quantos, portanto é melhor ser um bocadinho diferente. O Coelhinho era palhaço. O Coelhinho era palhaço. Podia ser o porteiro do circo. Às vezes é. Às vezes é. Então, mas o que é que nós queremos aqui? Portanto, queremos uma história divertida que passa a mensagem natalícia com 2 personagens. A peça será escolhida pela Cátia Costa, a responsável pelo livro mágico, e será lida no programa Livro Aberto do dia 26, porque nós dia 26 vamos estar aqui. Vamos estar aqui no Natal. No Natal, portanto. Ainda em Natal. Ainda em Natal. Vamos com o tema Natal. Com os coelhinhos. Os coelhos vêm todos. Os coelhos da Páscoa e tudo, vem tudo. Vem tudo. Estamos no Natal. Exatamente. É os duendes. É os doentes, não são coelhos. É os doentes. Mas os coelhos da Páscoa não podem vir ao Natal? Não, são os doentes. Isso é discriminação, e discriminação não é uma coisa que seja bonita. Continuando, porque as pessoas depois podem não sabem. Podem vir coelhos disfarçados de doentes. É melhor não vir ninguém doente, é melhor vir tudo bom. Pronto. Tá bem. Então vamos aqui ao desafio. Tantos escritores, se nunca escreveu, desafie-se a escrever. Pode ser uma peça de teatro escrita por um dos nossos meninos. Pode, sim, senhor. E era mais engraçado se fosse. Ainda era mais giro. E o vencedor deste a história escolhida, portanto, vai ser aberto um evento com todas as histórias sem nome. A Cátia não vai saber de quem são as histórias e vai lê-las todas com muita atenção e vai fazer um comentário a dizer escolhido. Esse será lido aqui no dia 26. O vencedor vai receber uma coletânea Espontâneos de Natal, vários autores, e um romance Sem Abrigo, Escolha o Destino de Ana Coelho. Portanto,
é um prémio aliciante, acho eu. São 2 livros que podem oferecer a alguém, que podem ler, mas como estamos na altura do Natal, ofereça livros, porque um livro é um bom presente de Natal, é um amigo imortal. Os trabalhos devem ser enviados para livro.aberto.rva@hotmail.com até dia 17 de dezembro. Portanto, não se esqueçam, também podem mandar por mensagem privada para a Ana Coelho, não para a Cátia Costa, porque senão depois ela fica a saber quem é o autor. E aqui não há batotas. Porque nós não vamos mesmo fazer batota. Ela não vai mesmo saber quem é o autor. Cátia, para a semana nós não vamos ter convidado em estúdio. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto da peça. Uma ideia para criarem com as crianças. Uma mãe com uma criança, um pai com uma criança, uma como avó, quiser. Um adulto com uma criança. Um adulto com uma criança. Começarem por uma brincadeira. Ou seja, o adulto começa a história e a criança vai dando ali também o feedback ao adulto, e o adulto à criança acaba-se por criar uma história, sem saber. Olha, fica a dica. Eu preciso de uma criança. Bolas. Já me entalei. Não podes participar no concurso, por isso é que não tens uma criança. Não posso. Porquê? Já foste. Tu não sabes quem são os... Não podes. Isso não está nas regras. Está nas minhas regras. Então, mas quem cria as regras? És tu ou sou eu? Eu tenho sempre umas regras extras. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Há coisas que nunca mudam. Às vezes tem que se mudar, mas pronto, tu tens as tuas regras, eu tenho as minhas regras e são as nossas regras. E nas minhas está lá que não podes. E nas minhas está que eu posso. A sua Henrique que estiver a ouvir, mandando dizer, oh meu Deus, elas hoje estão doidas outra vez. Manda internar a sogra. Não sei se é a sogra, mas pronto. Voltando a coisas sérias, nós para a semana não vamos ter convidado e vamos, não é que não fosse sério o que nós estávamos a dizer. Eu pensava que estavas a brincar. Eu estava a pedir o neto a brincar. Não, era tudo muito Natal. Sério. Era Natal. Também posso arranjar um nenuco. Há muitos no continente. Não, isso também ainda tenho lá no sótão alguns que estão lá ainda arrumados. Então vais lá buscá-los. Pronto, e mando para a tua casa. Não tem espaço. Está bem. Pronto, agora falando de coisas sérias. Para a semana vamos ter o tema Despertar o verdadeiro Natal. Portanto, este é o tema do próximo programa na segunda-feira. E também vamos ter um desafio. Tu não sabes. Medo. Mas para a semana nós vamos ter em estúdio um convidado mistério. O convidado irá ler 2, 3 poemas e depois eu vou abrir a linha para dizerem quem é o convidado mistério. Quem acertar, depois fecho a linha às 23h30. Quem acertar ganha um livro espontâneos de Natal. Uma antologia do Natal, portanto uma coletânea de vários autores, em a qual eu também participo. Portanto, fiquem atentos que para a semana podem ganhar um livro, porque irá estar em estúdio um convidado mistério. Quem é? É mistério. É mistério. Eu queria oferecer livros no Natal. Posso participar? Não, porque tu vais estar connosco em estúdio, só vais saber para a semana, que eu não te digo antes. Isso é nas tuas regras, nas minhas dizem que posso participar. Então, mas se eu não posso participar no outro... Deves fazer uma troca. Isto está aqui uma democracia um pouco estranha. Acho que esta democracia está um bocadinho... Olha, despede lá e diz até amanhã às pessoas, porque são 22 horas e 25 minutos e depois o tempo começa aqui. Sou despedida, eu percebo. A minha mãe despede-me. Portanto, vou-me despedir já das pessoas antes que ela me despeça. Era isso que eu estava a fazer, eu estava-te a despedir. Estavas-me a despedir. Pronto, então boa noite, até qualquer dia. Para a semana cá estaremos com o convidado mistério. E um beijinho muito especial às minhas crianças. Então, até para a semana, aqui, como é óbvio. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas. Na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações.
continuamos por aqui com o nosso livro aberto de hoje. O nosso convidado, o nosso poeta que está em estúdio é David Marques. E quem é David Marques? David António da Fonseca Marques, nascido em 1956 na localidade de Maceira, no concelho de Torres Vedras. Desde muito cedo que sentiu o gosto pela leitura e vontade de escrever. Considera que o seu modo de escrever é simples, procurando ser lido e compreendido por todo o leitor que tenha interesse e curiosidade pelo seu trabalho. Como autor, utiliza o seu nome e o último apelido, David Marques. Em 2014 participou com 4 poemas na antologia O Silêncio da Solidão, em coautoria com 20 outros autores, numa edição da NPE Nós Poetas Editamos. Em janeiro de 2015 lançou o seu primeiro livro de poesia, Mensageiro da Alma, numa edição da Chiado Editora. Em março participou na antologia de poesia contemporânea Entre o Sono e o Sonho, volume 6 da Chiado Editora. Em julho participou na antologia A Lagoa e a Poesia do grupo A Lagoa e a Poesia. Em outubro participou na antologia A Lagoa de Óbidos, o Mar e Eu, do grupo LLO, Letras da Lagoa de Óbidos. Em dezembro participou na antologia de contos infantis Conta-me uma História, do grupo A Lagoa e a Poesia. No início de 2016 participou na segunda antologia Raízes de Vida, de Ana Matias. Em março participou na coletânea Pai, de Maria Graça Melo. Em 19 de março, organizou o primeiro encontro de poetas em Torres Vedras. Em setembro, participa na 7ª Antologia de Poesia Portuguesa Contemporânea, Entre o Sono e o Sonho, da Chiado Editora. Está a organizar o segundo encontro de poetas de Torres Vedras a ocorrer em 18 de março de 2017. Tem participado em vários encontros de poetas a nível nacional e ainda em algumas tertúlias de poesia. Portanto, como podem ver, o nosso poeta tem muita obra já aqui para nos falar. Ele participou aqui numa coletânea de histórias infantis. Se calhar esta princesinha andava por aí nessa coletânea. Mas nós ainda não ouvimos o nosso convidado. Ele tem estado aqui desde o início. Boa noite, David. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite a estar na Rádio Voz de Alenquer, em especial no Livro Aberto. Muito bem-vindo e espero que o programa decorra conforme as expectativas que todos nós temos. Boa noite, Ana. Boa noite a todo o vasto auditório. É com grato prazer que estou aqui presente e com grandes agradecimentos endereçados a ti por esse facto. Pronto, eu tenho escrito, portanto, ao longo da vida tenho escrito algumas coisinhas, estas são algumas delas, outras comecei-as a escrever com 10, 11, 12 anos, não sabia bem o que era escrever ainda. Houve alguma influência? Um professor, um familiar, digamos que não. Eu comecei a aprender as primeiras letras em casa, depois a minha mãe, que também, coitada, sabia pouco e tinha mais trabalhos a desenvolver na lida da casa e tentar ganhar uns tostões para ajudar a família, colocou-me numa senhora que, digamos que era uma educadora, aquilo que nós chamamos agora os jardins infantis. Era uma ama. Não era propriamente uma ama, porque íamos lá 2, 3 horas por dia e aí começávamos a aprender era quase como é hoje o nosso ATL, vá lá, sim, centro de estudo, pronto, da era. Os alicerces dos ATLs agora, e dos jardins infantis e das foi a raiz desse. Exatamente. Deste agora. Veio daí, exatamente. E então, olha, foi escrevendo e agora vai-se. E nessa altura mostrava o que escrevia ou ficava restrito àqueles caderninhos que se metiam na gaveta?
Naquela altura escrevia-se na pedrazinha da Ardósia e depois apagava-se a seguir para escrever outras coisas. Depois estava-me a esquecer que já eram uns anos mais atrás. Ainda não havia dinheiro para cadernos naquela altura. E depois ia-se perdendo. Há algum poema dessa altura? Tem guardado algum poema dessa altura? Tenho alguns lá para o sótão, aquele que chama o caixote do lixo. Isso não é um caixote do lixo, isso é um baúzinho. Isso é qualquer dia eu consigo encontrá-los quando começar a despejar aquilo tudo e pode ser que arrumar sótãos é uma coisa... Eu recordo-me que com 14, 15 anos já fazia assim uns versozinhos, via um filme na televisão e depois do filme começava a escrever e fazia umas quadras, fruto de alguma leitura que já tinha na terceira, quarta, quinta classe e sexta. E então, pronto, comecei a ensaiar os meus primeiros versos. De maneira que... Olha, e depois tomei-lhe o gosto e mas foi, o primeiro livro sai em 2015. Exatamente. Portanto, há uma linha bastante grande desde o começar a escrever até ao primeiro livro. Mas, David, o tempo não para. Claro. E temos que passar o bloco publicitário das 22h33 e voltamos logo de seguida. Não saia daí, porque nós voltamos muito rapidamente. Já deseja-lhe bom apetite. 93.5 e 100.6 FM. Rádio Voz de Alenquer. É bom estar consigo. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas. Na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E estamos de volta, são 22h36. Desejo uma noite cheia de harmonia e paz e amor, tudo aquilo que nos faz falta. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem, um bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. Este é o nosso livro aberto das segundas-feiras. E hoje tenho comigo em estúdio o poeta David Marques, que veio de Torres Vedras e que tem estado aqui a revelar-nos que começou a escrever desde muito pequenino e editou o seu primeiro livro em 2015. Eu tenho aqui qualquer coisa aqui. Livro fechado. A capa é de veras cativante. Do conteúdo nada sei. O enredo, confesso que desconheço. Quiçá todos os capítulos lerei. Dessa leitura expressiva e apaixonante. Adorava fazer e compreender a leitura desse livro aberto, mas enigmático. Se personagem, nem sei que pareço, e navegar pelo vasto cenário temático desse rio repleto de frescura. Quem sabe, não me tornaria poeta, declamante, músico, trovador e deixaria de ser o profeta das curvas sinuosas do amor. Um poema do Mensageiro da Alma, o livro de David Marques. David, eu li o livro e este foi um poema que me... Houve vários, porque também num livro que tem quantas páginas? 200 e... Pronto, é fácil haver muitos, mas este aqui, até porque fala em livro aberto, gostei bastante e foi um dos que eu selecionei para ler aqui no início do programa. David, nós estávamos aqui a falar do começo da escrita. Portanto, e que há uma linha bastante grande de tempo entre o começar a escrever e o começar a publicar. Mas sempre a escrever, nunca parou de escrever. Sim, fui escrevendo sempre algumas coisas, fui aperfeiçoando à medida que ia lendo, ia aperfeiçoando também aquilo que escrevia. E pronto, e quando chegou a 2015, fruto de algum incentivo de algumas pessoas amigas,
consegui ter coragem para lançar. Publicar. Até porque depois fora. também entramos numa era em que começamos a mostrar as coisas na internet, em que a amplitude de leitores e de pessoas que chegam a nós é muito maior do que há 20 anos atrás, há 10 mesmo talvez, que só mostrávamos, ou que se mostrava a um leque de amigos muito curto. Portanto, depois começa-se a ter noção de que há pessoas que não nos conhecem e que se identificam com aquilo que se escreve, e se calhar aí vem algum impulso para o livro, não? Sim, também foi um incentivo. Comecei a colocar uns poemas no Face, que é a nossa rede social. Perdão. É a nossa rede social. O David só tem o Facebook, não tem uma página de autor, não tem blogs, foi mesmo no Facebook que iniciou a partilha. Foi só no Facebook. E posso fazer, eu há bocado já me estava aqui a lembrar, começou a escrever muito novinho, escrevia poemas para as namoradas, ou não? Também escrevi algumas. E conseguia conquistar alguma namorada através dos poemas, ou não? Julgo que não. Pronto, ainda era uma poesia assim um bocado rudimentar e elas assustavam-se. Um poeta é louco, é melhor eu fugir. Não, eu estou a perguntar isto até porque pronto, o meu marido conseguiu, ao fim de um ano e meio, conseguiu dar uma volta precisamente com um poema, porque ela percebeu-se do que é que eu gostava. Sim, pronto, não vais por aqui, vais por ali. E foi com um poema que inclusive está no primeiro livro que nós editamos em conjunto. Mas passando à frente, pronto, para não irmos a essa parte, mas às vezes as moças gostam desses poemas. Sim, de amor. Claro, e por acaso um desses poemas, é engraçado que agora fizeste-me disparar o botãozinho de recordações. Recuar no tempo. Exatamente. Eu recordo-me que um desses poemas, por acaso até não foram enviados pelo correio tradicional, o portador desse poema foi o meu pretenso cunhado. Portanto, ele trabalhava comigo e eu pedi-lhe se ele levava um recadinho para a irmã, um recado meu. E foi um dos meus primeiros poemas mais a sério e amorosos. E cartas de amor? Quem as não tem? Também, mas poucas. Poucas? Poucas. Eu gostava mais... Estavam muito perto, não era preciso cartas? Gostava mais de tratar a coisa de tete-a-tete. Tete-a-tete, pronto. A poesia declamada, os sentimentos declamados. Sim. Era mais conveniente. Também nunca fui assim muito romântico, mas eu sou mais romântico com a escrita do que propriamente com as pessoas. Mas pronto, naquela altura era aquilo que se conseguia fazer, portanto, ia-se trabalhando, ia-se namorando e até cá, olha, o tempo foi passando. Porque estamos a falar de tempos bastante diferentes. Nós temos um auditório muito vasto em termos de idades, e eu sei que há jovens que nos ouvem, que ainda há tempos a Rosinha da Zambuja, um grande beijinho, minha querida, diz que o Neto e os colegas dela ouvem o programa. E, portanto, isto parece uma realidade um pouco diferente daquilo que são os nossos dias de hoje. Hoje namora-se por telemóvel, hoje namora-se por internet, também já houve o tempo que se namorava à janela, portanto, os tempos mudaram e parece estranho, se calhar, aos nossos jovens. Eles já devem ter ouvido contar dos avós, dos pais, todas estas histórias. David, nós temos qualquer coisa para falar. Eu li ali que organizou o primeiro encontro de escritores em Torres Vedras, em 2015. Porquê esta ideia? Eu comecei a participar, portanto, a partir da altura em que pensei em escrever mais a sério e publicar o meu livro, eu comecei a participar em alguns encontros de poetas. Fui a vários sítios e, isto como o português é um bocado macaquinho de imitação. Não digo que sejam todos, mas eu considero-me um bocado. Então resolvi... eu não diria que é macaquinhos de imitação. Nós por vezes vimos alguém fazer, portanto, alguém inventou a luz e nós usamos a luz.
Sim. Alguém inventou o fósforo e nós usamos o fósforo. Portanto, se alguém fez um encontro num determinado sítio e se nós vamos fazer um determinado encontro noutro sítio, é usar uma ideia, é usar a luz, é usar aquilo que nós vamos vendo para fazer também em prol da nossa terra. Portanto, este encontro de escritores é em Torres Vedras, não é? Em Torres Vedras, exatamente. E com o apoio... Com o apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras, através do seu sector da cultura. Do Ploro da Cultura. O ano passado sei que foi um evento muito bonito, que teve uma afluência bastante boa. Sim, tivemos cerca de 100 assistentes, participantes efetivos tivemos à volta de 50, entre pintores e poetas. Porque esse encontro é um encontro das duas artes? O projeto porque foi feita uma recolha de poemas interpretativos de pintura. Muito interessante. Na base de um encontro de aguarelistas que decorreu em 2015 em Santa Cruz. Eu fiz a recolha das fotografias dessas pinturas, enviei para N amigos poetas, e cada um deles, aqueles que se predispuseram a colaborar, fizeram um poema interpretativo dessas pinturas. Depois surgiu o encontro de poetas que foram apresentados estes trabalhos e outros de tema livre. E no seguimento desse encontro foi lançado um desafio a todos os participantes que se manifestassem sobre uma outra exposição de aguarelas que estava a ocorrer na mesma altura do encontro de poetas, e fruto dessa recolha de trabalhos nasceu o Almas Unidas num Só Espírito, que é o livro que foi lançado, portanto, em julho, no dia 30. Exatamente. Eu era para trazer, mas fiquei só com... Trouxe só este. Com o mensageiro. Trouxe só o mensageiro porque tinha aqui algumas coisas marcadas e, como sempre, e como há bocado me perguntavas se nós íamos ter tempo para ler tudo o que queríamos, claro que o tempo aqui é uma coisa... se me permite, fruto do incentivo que recebi desse encontro, está agora a decorrer a recolha de esta organização, peço desculpa, esta organização, além da parceria com a Câmara e com o apoio deles, é toda organizada pelo David. Sim. Não há uma equipa, não tem ajudantes, portanto é o David que fez o livro, que recebeu os trabalhos, organizou... Fiz a coordenação, editei-o e depois pedi a uma empresa para o imprimir. Imprimir, claro, mas todo o trabalho de seleção, de recolha e da organização do próprio evento é feita pelo David, portanto... Sim, digamos que, grosso modo, sim. Pronto, houve a parte de logística que foi organizada pela Câmara, claro, que essa é o apoio, a parte do apoio deles, claro. Deu instalações, pronto. Mas as instalações estão lá, não construíram, o livro foi construído, portanto, daí os meus parabéns por eu sei o trabalho que essas coisas dão e o prazer. Porque, no fundo, depois, quando as coisas correm bem, também é um prazer. E vamos ter o segundo, não é? Vamos ter o segundo encontro. Eu queria fazer só aqui uma retificação. Inicialmente estava programado para 18 de março, mas fruto da organização geral das comemorações do Dia Mundial da Poesia, portanto, em Torres Vedras, que estão a cargo da Câmara Municipal. Sim, porque o Dia da Poesia é dia 21 de março e depois já há várias... Exatamente. Depois há várias iniciativas e então, para conseguirmos coordenar todas as iniciativas que vão ocorrer nessas comemorações, o Encontro de Poetas foi passado de 18 para 25 de março. 25 de março. 25 de março. É a data definitiva. E esse encontro vai ter também um livro. Vai ter também um livro, fruto de todos os trabalhos que estão a ser recolhidos, cujo prazo era até dia 30 do mês que acabou, mas como a afluência não foi tão significativa quanto estávamos à espera, foi alargado o prazo até ao dia 15 deste mês para podermos recolher mais. Portanto, ainda há 10 dias para se conseguir participar. Ainda há mais 10 dias. O tema é... Temos dois temas. O tema obrigatório é sobre as freguesias do Concelho de Torres Vedras. O tema do encontro em si é Freguesias em Poesia.
O tema obrigatório é um poema dedicado a uma ou mais freguesias do concelho de Torres Vedras. Eu sei que para as pessoas que são de fora do concelho é um bocadinho complicado, mas com um bocadinho de boa vontade e um bocadinho de pesquisa. E, aliás, a ideia base é... obrigar, entre aspas, a se conhecer o território em si. Portanto, os participantes interessarem-se um pouco mais pelo nosso concelho e pelas nossas freguesias, fazerem uma busca, procurarem, visitarem inclusivamente, procurarem conhecer melhor e depois dizer de sua justiça o que é que acham de cada uma das nossas freguesias. O segundo tema, pronto, é um tema livre, em que dá abertura de asas aos participantes para que deixem voar a sua inspiração. Então vamos ver se eu percebi. Se eu quiser participar, eu tenho que escrever um poema sobre uma das freguesias de Torres Vedras. Sim. Sabe todas? São 13. 13, mas não sabe todas. Inicialmente eram 19. Agora são 13. E agora são 13 com a mas pesquisando na net, eu fico a saber quais são essas 13 freguesias. Entrando no site da Câmara Municipal de Torres Vedras, que é www.cm Torres Vedras. Pronto. E depois posso escrever um outro poema dedicado ao que quiser. Um tema meu, qualquer, até pode ser dedicado... Inclusivamente poderá ser dedicado à sua própria freguesia. Exatamente, podia ser dedicado a alguém quer, pode ser dedicado à minha mãe, ao meu pai, a um dos meus filhos, pronto. É completamente livre. Mas se eu quiser participar, tenho que escrever obrigatoriamente as freguesias de Torres Vedras e o outro tema livre, certo? Exato. Pronto. Então, eu acho que já estou esclarecida e penso que os nossos ouvintes também. E não deve ser muito difícil escrever assim. Eu julgo que não. Nós temos uma freguesia que é se calhar a mais conhecida para quem não é da zona, que é Santa Cruz. Que tem um mar é tão inspirador, não sei porque as pessoas poderão sempre... Pois, nós gostaríamos mas que se espalhasse um pouco por outras, não é? Espalhasse por todas as freguesias, mas se quem não conhecer e se tiver Santa Cruz como fonte de inspiração, é bem-vinda na mesma. Em vez de Santa Cruz ter 3 poemas e todas as outras freguesias terem 2 ou 3 poemas também, se tivermos 30 poemas dedicados a Santa Cruz... O ano passado houve uma afluência também os poetas participantes eram externos do concelho de Torres Vedras. Sim, na maioria eram externos. Não eram ainda não conseguiu captar tantos do território em si. Porque sim, os santos ao pé da porta não fazem milagres. É verdade, também é muito isso. A gente consegue mobilizar os de fora, eu sei o que é isso. Os de fora vêm e os de cá ficam em casa e pronto. Mas a pouco e pouco... não podemos fazer nada. Não, isto... Daí nascer esta ideia de fazer este encontro, tentar mobilizar vontades fora e dentro e despertar mais ainda as de dentro, para que depois todos juntos conseguem sobre a sua área habitacional e se manifestem de uma forma poética sobre aquilo que vem. Eu queria perguntar uma outra coisa, até porque eu conheço a poética, agora já posso dizer que conheço, porque eu li o livro na íntegra, e além de ler aquilo que lia no Facebook, li o livro, e o David escreve muito em poesia rimada, em quadras, tudo com uma estrutura mais clássica. Nem sempre, mas quase sempre, em quase todos os poemas, encontra-se rima cruzada, encontra-se, pronto, as quadras com a métrica. Eu, por exemplo, o meu estilo não é esse. Se calhar não posso concorrer. Ou posso? Pode. Não se eu não escrever, não é obrigatório. Pronto, é de estrutura livre. Exatamente, é que faltava falar da estrutura. Exatamente, é de estrutura livre. Interessa que, inclusivamente, se não quiser escrever em versos, mas se fizer um texto poético, uma prosa poética, porque nós temos muitos ouvintes que escrevem prosa poética. Sim. Também é... Todos os estilos poéticos são aceitos neste encontro, neste livro. Pode ser em verso, pode ser em soneto. Há obrigatoriedade dos autores participantes a comprarem as obras?
Ou é aleatório? Isto é assim, obrigatório não é. Portanto, o participante pode se inscrever e enviar os seus poemas, mas se não estiver interessado em ficar com nenhum livro, não fica. Portanto, sim, não mas há sítios que é obrigatório adquirir logo 2 ou 3 ou 4. Sim. Daí a minha pergunta, para as pessoas ficarem não. elucidadas. Ali não, nós vamos... Normalmente o autor gosta de ficar com um livro e é necessário que os livros saiam, pronto. Claro, quando se organiza um trabalho há despesas e pronto. Sim. Mas não é obrigatório, pode não ficar com 1, pode ficar com 100. Com 1, 10, 15, 2, 3... 1, 100. Aquilo que esteja... 1, 100. Nunca se sabe. Lógico que quanto mais forem editados, mais barato será o custo do livro. Livro, exatamente. Mas não há uma obrigatoriedade para portanto, fica aqui o repto. Qualquer dúvida podem contactar David Marques através do Facebook. Não sei se há um e-mail que queira deixar. Há um e-mail também, que é o meu, que é o dafmarques.marques@gmail.com, isto tudo com letras minúsculas. Eu não percebi muito bem, repita lá outra vez. dafmarques.marques@gmail.com. Já anotaram? Agora na segunda vez eles já anotaram. E qualquer dúvida, se os nossos ouvintes não conhecerem o David e quiserem contactar comigo, eu voluntariamente colaboro e levarei quem quiser até ao David e desafiem-se. Ou então, inclusivamente, podem ligar para o número 9143 91988, que é o meu número pessoal. É qual que eu também não percebi outra vez. Eu hoje estou com problemas de audição. É 9143 91988. Pronto, já anotaram, não já? Basta ligarem e qualquer dúvida será esclarecida. Será esclarecida. Pronto, até dia 15. Até dia 15 de dezembro. Portanto, desafiem-se e escrevam sobre as freguesias de Torres Vedras e um poema da vossa escolha. Aquele poema, às vezes, até que se queria dedicar a alguém, à nossa terra. Um poema muito especial que a gente tem num cantinho nosso e que queremos pôr no livro. Eu digo isso porque eu própria já coloquei 2 poemas muito especiais numa antologia que fui convidada a participar, que o David também participou, e eu agora já não me lembro do nome, que foi da Mica Apanha, que era de mim para ti, qualquer coisa assim, pronto. E algo que eu tinha escrito que achava que queria que aquilo ficasse, porque um livro passa a eternidade do tempo. E ficando num livro, não é uma folha solta, pronto, eu quis que aqueles 2 poemas ficassem num livro e quem sabe alguém tem um poema desses que poderá juntar ao outro que vai dedicar a uma das freguesias de Torres Vedras. Portanto, vamos lá clicar aí. Agora continuem-nos a ouvir. Depois podem ir à internet, pesquisar sobre estas freguesias, escrever sobre um monumento, por exemplo, de Torres Vedras, sobre uma parte histórica. Sim, é essencial é que em cada um desses trabalhos de tema obrigatório, o participante indique a que freguesia é que se dedica a esse trabalho e que, pronto, mencione minimamente. E que dentro da mensagem do poema que seja também perceptível aquilo que... seja perceptível, portanto, essa freguesia a que faz referência. Muito bem. Então esperemos que agora, nestes 10 dias, o David não saia do e-mail e que esteja ali a receber imensos trabalhos. E no dia 25 de março? Todos em Torres Vedras. Vamos estar todos em Torres Vedras, no mesmo local onde tivemos este ano, que é no Centro de Educação Ambiental do Parque da Várzea, em Torres Vedras, que é um sítio muito acolhedor, muito bonito, e vamos encontrar lá todos. Além disso, ainda temos mais duas atividades que vão decorrer também nesse dia, que é um passeio turístico pela zona histórica de Torres Vedras, se o tempo permitir, pelo menos vai ficar agendado para isso, assim o São Pedro nos ajuda. E depois vamos ter, para refazer energias após esse passeio, vamos ter um almoço convívio. Todas as pessoas interessadas se poderão participar. Inscrever, porque depois também é importante, além de se inscrever para um livro, presencialmente o encontro, o calor humano, conhecer... Sim, o convívio entre todos os participantes e acompanhantes, portanto, não é só chegarmos ali e debitarmos 1 ou 2 poemas e vamos-nos embora.
Interessa ver o calor humano, ver o convívio entre todos os participantes. Este ano ainda tem uma outra novidade, é que o primeiro livro que foi editado do primeiro encontro só saiu em julho, no dia 30. Este próximo evento, o livro vai sair precisamente no dia do Encontro de Poetas. Portanto, vai ser feito o Encontro de Poetas e o lançamento do livro resultante desse encontro. Desse encontro. A Celeste de Almeida, um grande beijinho, Celeste, está aqui a dizer: 100 não és meiga a pedir. Mas ela diz que foi os 100 Corda, que é o grupo musical aqui de Alenquer, do Pedro Espada, que tiveram ontem no evento, portanto devem ter sido esses 100 que me fizeram mal. Um grande beijinho, Celeste. David, temos que ir para o bloco publicitário das 23 horas e voltamos logo de seguida. Não saia daí porque é muito pouco tempo que nós vamos estar ausentes. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas. Na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram, delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E eu disse que era um breve intervalo. São 23 horas e 2 minutos e este é o nosso livro aberto das segundas-feiras. Renovo os votos de uma noite com muita harmonia, paz e amor. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. Por aqui continuamos com o poeta, autor, amigo David Marques. Se só agora nos ouve, não perca o que se irá passar por aqui. Ficou o repto para participarem num desafio de escrita pelas freguesias de Torres Vedras e um poema livre. Portanto, adiram a esta iniciativa. Porque estas iniciativas, 100 pessoas, 100 com o S e não 100 de 100 livros, como eu há pouco disse, 100 pessoas não têm interesse nenhum. Portanto, nós unidos, nós juntos somos mais e fazemos melhor. Eu comecei a dizer isto quando organizei a antologia Amantes da Poesia, a frase ficou um bocadinho por nós todas. Mas nós ainda não ouvimos o nosso poeta a declamar e ele também é um bom declamador. David, é agora? Sim. Eu trago-vos um poema onde participei na antologia Silêncio da Solidão, páginas 53 e 54, numa edição Nós Poetas editamos, que é O Mendigo. Ele acorda pela madrugada, acariciado pelo gélido cartão, que é os seus lençóis e a almofada, e é também seus cobertores e colchão. Levanta-se e olha em redor, espreguiça-se e afasta a solidão, sua companheira em noite de amor que lhe vai esfriando o coração. Sacode o seu corpo entorpecido pela macieza da cama que o acolheu. Sente na barriga o estômago distendido pelo jantar que ninguém lhe deu. Olha o horizonte com olhar vazio, procura vislumbrar sabe-se lá o quê. Usa o reto canto combo bacio, fingindo que ali ninguém o vê. Devagar, devagarinho, arruma a sua trouxa esfarrapada, como quem a cama faz com jeitinho, num acolhedor quarto, no meio do nada. Calça as botas pelo tempo esburacadas, caminha pelas ruelas em busca de pão. Sobras negras, gastas e polidas escadas, tão conhecedoras da sua muda solidão. Segue humilde e de mão estendida, solicita uma moeda por caridade. Olham-no de lado, avessos e de fugida, ignorando a sua contínua infelicidade. Empurra as duas portas de vai-bem da tasca do seu amigo Joaquim, porque até ali não houve ninguém que o ajudasse, mas pediu mesmo assim. Bom dia, querido irmão. Por favor, dá-me um copo de água e um pequeno naco de pão. Ajude-me a enganar esta mágoa que sinto no estômago e no coração. E o Joaquim,
lacrimejando de compadecido com a miséria daquela alma desaventurada, chegou-lhe um prato bem guarnecido da sua tradicional e aquecida feijoada. O Pedro, com os seus olhos a brilhar, de tanta e tão boa comida chegada, logo se lançou com farnezinha a mastigar, não fosse ela ficar resfriada. No final da suculenta refeição, e de corpo e alma mais aconchegados, espelhava nos olhos infinita gratidão, e despediram-se ambos, com ambos os dois abraçados. Este poema também faz parte do livro, não? Da antologia O Silêncio da Solidão. O Silêncio da Solidão. Sim, que foi mencionado há pouco. Há pouco, exatamente. Sim, foi o meu primeiro, digamos que foi a minha primeira participação literária. Em termos de livro. Sim, em termos de livro. Portanto, também tem um marco. Eu gostei especialmente também quando o David me enviou os trabalhos, porque acho que está bastante profundo. David, nós já falamos do encontro de escritores, já falamos do livro, e o livro ainda está à venda, portanto este livro Mensageiro da Alma ainda está à venda. Sim, ainda existem alguns exemplares. Já fiz uma terceira encomenda, portanto, à editora, e agora tenho alguns para ir vendendo. Não sei se os possíveis interessados o encontrarão aí nas livrarias, porque tive conhecimento de algumas pessoas interessadas que procuraram adquiri-lo e parece que não conseguiram. É o normal. Mas eu tenho alguns ainda. Se alguém estiver interessado, basta entrar em contacto comigo para o mail que eu mencionei há pouco, ou pelo número de telefone. E fará chegar. Portanto, uma boa prenda de Natal, Mensageiro da Alma. Portanto, tem tudo a ver. Aqui na capa do livro, que está fantástica, tem aqui umas flores. Esta capa é uma fotografia... Essa capa é uma capa idealizada também por mim. É uma fotografia minha que foi tirada no Jardim Botânico na Madeira. E depois a composição em si... Gráfica foi da editora. Está muito bonito. E depois tem aqui: liberta o espírito e a tua alma falará. Então ficarás admirado com as suas revelações. Isto está extraordinário na capa deste livro. Portanto, uma prenda de Natal. Fica aqui mais uma sugestão entre muitas outras de todos os nossos convidados que por aqui passaram ao longo deste tempo do livro aberto, e outros que virão. Portanto, ofereçam um livro. Um livro é uma prenda com alma, é uma prenda imortal. Continuamos aqui com dar prendas úteis, é muito importante. Nós vamos abrir a linha, portanto, os nossos amigos devem estar ansiosos para entrarem em contacto connosco. Quero mandar um beijinho muito especial a todos aqueles que nos estão a ouvir, à Maria Isabel Rodrigues, à Rosa Alentejana, à Celeste Almeida, que já referi há pouco, o António Rodrigues, Conceição Oliveira, Ludovina Dias, Elizabeth Salreta, Carla Tavares e muitos outros que por aqui estão. O António Rodrigues diz que já participou na iniciativa que o David deixou aqui no ar. António Henriques. Pronto, enganei-me. Já o estava a rebatizar. Peço perdão, meu querido amigo, mas pronto, eu sou assim com os nomes. Isto à primeira e à segunda às vezes não funciona muito bem. 263718222 é o número para onde podem ligar a partir de agora para falarem com o nosso convidado. Vamos tentar ser mais ou menos breves para lerem algo do nosso querido poeta, para perguntarem algo. 263718222 ao vosso dispor a partir de agora. E foi só abrir a linha e ela ficou logo com alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite.
Com quem? Salvador de Samora Correia. A nossa querida poeta de Samora Correia. Aqui de Samora Correia, exatamente. Do Ribatejo. Poeta não, se calhar até não. Só se calhar falo com eles, vou falando com muitos, graças a Deus. Pois graças a Deus vou falando com muitos. Agora estou a falar com dois, e com uma que já estou a falar e outra que está a ser entrevistada. Que também vai falar. Não, mas a nossa querida amiga é nossa mestre. Talvez também, se calhar sou muito mais velha, não é? Não, e não é só por isso, também pela sua obra. Sou mais velha. Sabe que faz quinta-feira que vem, esta próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, que era o dia da mãe, que eu fiz a minha primeira quadra, tinha 9 anos. 9 anos? 9 anos. Isso foi há quantos anos? Foi, olha, eu tenho 67, portanto foi há... 58. Exatamente. Mais ou menos. A minha matemática às vezes falha um bocadinho, mas agora não. Também era fácil. Piedade, tem estado a gostar do que está a ouvir? Já conhecia este nosso amigo? É um amigo também do Facebook. Eu não o conheço pessoalmente, mas gosto de ouvir, de ler. E eu estava a achar engraçado, porque ele estava por aí a ideia das pessoas escreverem sobre... Eu tenho a mania de escrever sobre várias terras, sabe? Há pessoas que cantam coisas minhas de Vila Franca, há pessoas que cantam coisas minhas de Samora, há pessoas que cantam vários fados e canções com coisas a falar em algumas terras. E eu lembro-me que senti aí uma costela, foi muito querida nessa zona de Alenquer, mesmo com que arranjei muitos amigos, muitos, e fui uma pessoa muito estimada e muito recebida sempre aí. E eu fazia sempre várias coisas a Alenquer porque sentia aí uma costela. E agora achei engraçado. E se calhar é melhor cumprimentar o David primeiro. Exatamente, ele está ali a sorrir, pode cumprimentar a Piedade, David. Olá, boa noite, Piedade. Dona não, porque nós nem das nossas coisas somos donos, porque é que a gente sabe tratar por donos. A Piedade escreve imenso sobre localidades, sobre pessoas, talvez se compare um pouco até ao estilo da poética do David. Sim, um pouquinho, sim senhor. Eu tenho, David, boa noite para si, parabéns. David, pode falar. Boa noite também, obrigado. E tudo a correr da melhor forma possível é o que eu desejo, tenho estado a gostar de ouvir. Piedade, e que tal participar neste trabalho do nosso querido David? Não, por acaso ainda não. Eu tenho uma vida um bocadinho agitada agora ultimamente. Eu saio de casa às 9 da manhã para tratamento Sim, eu sei. Depois venho de lá à 1 da tarde, de maneira que... Eu sei, por isso mesmo é que ainda não esteve aqui comigo. Como tudo, ando sempre numa correria um bocadinho grande. Depois organizando mais uma solidariedade aqui, outra solidariedade além. E agora quinta-feira tenho mais uma para as obras da minha igreja, porque precisamos imenso, pertence à comissão e precisamos imenso dinheiro. E vai ser mais um almoço, quer dizer, é sempre tenho andado bastante complicado, mas enfim, há sempre tempo para tudo quando nós queremos. Mas se conseguir escrever sobre a freguesia de Torres Vedras, e se não conseguir, pode entrar em contacto comigo e a gente vai chegar os trabalhos ao David. Tá bom, mesmo que não consiga estar presencialmente, se tiver com as suas palavras, já será uma grande honra para o David e para todos nós. Então, olha, eu vou dizer aqui uma que fiz dedicada a Alenquer, para dizer aqui uma coisinha dedicada a todos os alenquerenses neste mês. Ele tem muitos anos, que ele foi feito em 89, imagine. Foi do meu primeiro livro. E como é que se chama esse primeiro livro? O primeiro livro chama-se Versos que eu fiz ao povo. Exatamente. Então vamos ouvir aqui a nossa Alenquer. Foi dedicada a Alenquer, exatamente. Dezembro está a chegar. Já estou a imaginar essa tão linda Alenquer, com suas ruas enfeitadas, com muitas luzes decoradas, linda como o povo a quer. É assim que quer o povo, para receber de novo o nosso menino Jesus, e também para receber os forasteiros que vão ver nesse mês feito de luz. Este mês que em Alenquer, seu presépio vai erguer com amor e devoção, porque enquanto for Alenquer, nunca deixará de ter o presépio no coração. Neste terno, meio, frio, mas Alenquer com o seu brio mostra bem o seu calor, e na sua bela encosta há uma linda imagem posta de um presépio encantador. O presépio para o teu povo traz sempre algo de novo, uma nova esperança afinal, porque enquanto Deus quiser, tu serás sempre Alenquer, presépio de Portugal. Bravo.
Bravo. Bravo. Um grande abraço, porque eu sinto mesmo aí um pouco de uma costela. Exatamente, sente a alma, a sua alma vive mesmo esta nossa, este Alenquer. Muito bom. Gostei da forma como foi dito. Olha, David, estava cheio de alma e de emoção. A Piedade diz que fala com os poetas e também fala com os declamadores. Olha, mais amigas vão querer entrar em linha. Vou com deixar certeza. O livro. Um abraço. Um grande beijinho. Aí, para as famílias também. E se não falarmos já pessoalmente antes do Natal com o David, deixo-lhe aqui o desejo de um Santo Natal para si e para os seus familiares. Muito obrigada, Piedade. Menos com paz e saúde para si, David. Exatamente. E também, Ana, um abraço grande. Um grande abraço, minha querida amiga. E vou tentar, então ver se consigo alguma. Até quando que se pode entregar? Até o dia 15 deste mês. Até o dia 15, é tão apertado. Mas vou tentar escrever qualquer coisa sobre Torres Vedras e enviar. E um outro trabalho à sua escolha. Piedade, para a semana temos aqui um desafio. Vou ter um convidado mistério e quem descobrir quem é o convidado que vai declamar 2 ou 3 poemas e depois têm que adivinhar quem é, ganha um livro espontâneos de Natal. Portanto, tem que estar atenta. É verdade, é verdade. Um abraço, até para a semana. Um abraço, minha querida amiga. Boas festas. Beijinho, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite e bom Natal também. Para si também, com muito amor e muito... Enfim, que seja aquele Santo Natal que não seja passado como aquele... Um Santo Natal não comercial. Exatamente. Um beijinho para todos. Um beijinho, querida amiga. Boa noite. Boa noite. E nós ficamos com a poetisa Piedade Salvador, aqui o António Henriques, um lindo poema dedicado a Alenquer. A Ludovina Dias diz: o mensageiro da alma tem que vir ter com a Ludovina, coloque na agenda Sr. David Marques. Portanto, depois irão entrar em contacto um com o outro. E nós, por aqui, o telefone agora vai estar sempre a tocar. E é muito bom sinal. Olá, boa noite. Boa noite. Estou a falar com... António Henriques. Querido amigo, tira o som completo ao computador ou ao rádio, porque eu estou a ouvir a minha voz aí em retorno. Ok, já está a zeros. Ok, muito obrigada. Ouça-nos agora só pelo telefone. David, o microfone é todo vosso. Boa noite, amiga António. Muito agradecido por ter ligado e por nos fazer companhia neste tempo de antena. É sempre um prazer, amigo David Marques, falar consigo e falar com um poeta como o senhor é. Tenho muito gosto de estar aqui também pela primeira vez no programa da nossa querida amiga Ana Coelho. A primeira de muitas, não é? É verdade, espero bem que sim. Eu há pouco estava aqui a confidenciar em off ao David, que o conheci há pouco tempo porque começou a publicar mais no Livro Aberto e eu nas outras páginas não tenho tanto tempo, e que gosto da sua poética. Gosto da forma... Eu nem sempre consigo comentar toda a gente e de vez em quando lá consigo fazer um comentário, mas não conhecia o António Henriques e gosto da forma como escreve. Portanto, continua, que nós estamos cá também para o ouvir e quem sabe um dia aqui ao pé de mim. Agradeço, muito obrigado pela atenção. Mas hoje a conversa é entre vocês os dois. Exatamente. Hoje é entre nós os três. Exatamente. Mas eu sei que são amigos que já se conhecem, além de... já pessoais. Eu também participei no encontro de um livro que o David Marques organizou ano passado lá em Torres Vedras. Fui um dos poetas que participei nesse livro, tive muito gosto nisso. E foi realmente um encontro de poetas, poesia e pintores muito bonito, muito engraçado, muito bem feito. Todos os que lá estivemos, a opinião geral foi que realmente foi excelente, foi um grande êxito e o amigo David Marques está de parabéns e espero e desejo ardentemente que este novo digamos, encontro que ele está a tentar proporcionar, pois que
seja um êxito ainda maior do que o outro foi. Irá ser, com certeza. Portanto, temos que... a fasquia está alta, exatamente, mas todos nós juntos vamos tentar ajudar. Pois, eu pela minha parte, como o David Marques já sabe, e a Ana também vai ficar a saber, e todos os que estão a ouvir o programa, eu já enviei os meus poemas dentro do prazo antigo que estava estipulado para... Foi um cumpridor. Fui um cumpridor, aliás, sou quase sempre. Ou participo e cumpro, ou então prefiro não participar. Eu vou confidenciar, e o David sabe que é verdade. Eu ando a tentar, não sendo fácil, porque eu não conheço tão bem assim, e a minha escrita é sempre feita muito impulsivamente, e muito, mas ando a tentar. E depois também, como tenho sempre várias coisas, isto às vezes não é assim tão fácil. Mas como o prazo foi alargado, fica a promessa aqui no ar, e isto ainda é mais comprometedor, de que vou mesmo tentar escrever algo para conseguir participar com todos vós. Pois, o mais difícil, digamos, ou que poderá dar mais trabalho, será o poema dedicado à freguesia. À freguesia, exatamente, é esse. Eu fiz um poema dedicado às freguesias, e uma em particular, e depois o outro poema, pronto, é a nossa escolha. Sim, a dificuldade é sobre as freguesias, mas também é o desafio a conhecer as freguesias. Exatamente. Pronto, eu já percebi o repto. É isso mesmo. O David vai-se rindo e a gente fala aos dois, mas o David também é para falar. E claro, então é ele que fala. Tá bom. Ele ri-se e está ali a fazer outra coisa que eu digo. Ele é um bocadinho envergonhado, mas é uma excelente pessoa. Sou um bocadinho tímido, é verdade. Eu sei. Gosto mais de me libertar para o papel. E então, olha, é o resultado que estamos a ouvir, não é? Exato. Eu também já tinha conhecido o David pessoalmente, já tivemos várias vezes, foi no Conhecer e Fotografar Alenquer com Poesia em junho que conheci o David, não o conhecia antes, acho que nem nas redes sociais, pois não, David? Acho que não estávamos ligados. A partir daí já tivemos noutros encontros, vários eventos, e tem sido magnífico acompanhar com pessoas assim e com poetas assim, porque os poetas não são só aqueles que escrevem, são aqueles que também mostram a sua alma sincera e a sua amizade e a sua presença, não é verdade? Exatamente, é isso que eu acho. Eu também já estive com o David Marques noutros encontros de poetas, nomeadamente no Alentejo, com amigos nossos, poetas alentejanos, que são espetaculares e que nos acolheram muito bem. E sempre que sou convidado para ir aqui ao outro lado, onde já fui a vários, eu respondo sempre pela positiva, tento, só se não puder mesmo. Pois, às vezes não é fácil as agendas... Exatamente. Às vezes não é fácil conciliar, mas pronto, tento sempre, porque esse convívio é bom por esta causa principal. Há agora um encontro no Alentejo que a Beatriz Cassiano, eu penso que ela irá ligar, que é dia 18, que ela me tem estado a convidar para ir, não sei se você já tem conhecimento desse encontro. Pois, eu não tenho, porque pode ser porque eu sou convidado normalmente para aqueles sites de poesia onde eu pertenço. Exatamente, e nesse show. Isso é bom, eu estava a dizer, isso é bom por uma razão principal, que é esta. Nós somos amigos no Facebook, somos amigos virtuais, só nos conhecemos virtualmente. Ao passar a conhecer-nos pessoalmente, essa amizade fica cimentada. É diferente. Olhos nos olhos, mão na mão. Nós, quando falamos e comentamos, já estamos a ver a cara da pessoa e sabemos como é que é essa pessoa, e fisicamente, até mesmo por dentro, a maneira de ser, a maneira de estar. E fiquei com grandes amigos, poetas alentejanos e amigas, nesses encontros. Através desses encontros. Acho que é muito importante ir a esses encontros. Pronto, então no encontro do dia 25 de março nós vamos todos encontrar, se não for antes, nesse vamos nos encontrar e vamos todos fazer assim um dia muito especial, porque todos juntos fazemos sempre melhor. Exatamente. Olha, eu não vos quero empatar mais, que deve não está a empatar. Pessoas. Não tem nada do David para nos ler? Do David posso. Do David não sei. Eu tenho aqui o livro que falou há bocado e que... Mensageiro da Alma? Não, As Almas Unidas num Só Espírito. Então, Deixe-me ver se consigo encontrar aqui qual é... O David sabe de cor qual é a página onde tem um poema seu? Não, de cor não tenho, mas olha, eu sugeri-lhe que lesse se calhar aquele tema livre que apresentou no nosso encontro. O tema livre. Está bem, eu posso ver, espera aí. Deixa-me ver. Portanto, era o meu ou o seu?
O seu. Eu mandei ler o dele, ele mandou ler o do António, portanto quem manda aqui hoje é o David. Está bem. É assim, o tema livre que eu fiz e que escrevi é ser poeta popular. O que é, na minha opinião, o ser um poeta popular. Agora, vamos ver se eu encontro onde é que isso está. O problema é esse. Mas pronto. Mas não faz mal, Então, eu vou ler só, pronto. Mas isso, hoje o tema é do David. Eu estava a tentar encontrar onde é que tinha isso, mas não consigo encontrar, sinceramente. Acho preferível, David, peço desculpa, porque e fica para uma outra oportunidade. E damos lugar a outros amigos que vão querer ligar. Estão à espera. Agradeço a sua atenção, amigo David, mas pronto. Eu é que agradeço. Não tinha aqui nada preparado para isso, sinceramente, e pronto. Prefiro que seja... Sim, mas as conversas e estes estados de alma partilhados também são poesia. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, já fizemos poesia aqui os três a comunicar. Já falámos um bocado sobre poesia, que é o que interessa. É o que nós amamos e o que nós gostamos, e isso é que é o principal. É isso mesmo. Amigo David, muitos êxitos para si. Obrigado, igualmente. Um grande abraço. E se entretanto não nos falarmos, um bom Natal para si e para toda a sua família. Obrigado igualmente, e amiga Ana, muito obrigado por esta oportunidade. Um grande beijinho, António, obrigado. E espero que continue a partilhar coisas suas connosco. Para a semana vamos ter o tema O Verdadeiro Sentido do Natal. E vamos ter um convidado mistério, que tem estado a ouvir desde o princípio, portanto depois ainda pode ganhar um livro. Está bem, esperemos bem que consiga acertar. Vamos ver. Muito obrigado. É fácil, vai ser fácil. Muito obrigado, um grande beijinho. Gostei de ouvi-los aos dois e muito boa noite. Muito obrigada. E Feliz Natal. Obrigada, Feliz Natal também. Adeus, obrigado. Com licença. E o António, que nos estava a ligar de onde, sabe de onde é que é o António, David? Odivelas, pronto, eu acho que não lhe cheguei a perguntar, mas ele irá ligar muito mais vezes e nós ficaremos a conhecer mais sobre o nosso António. Um poema, mestre. Foste a essência da vida que hoje percorre em mim, também o tiro da partida para este meu estar assim. Ensinaste o passo primeiro nesta longa caminhada, foste o sábio timoneiro desta tão frágil jangada. Deste-me leis para cumprir, como também te as deram. Não te ensinaram a sorrir, de mim todos o esperam. Solícito caminhei a teu lado, enquanto o tempo permitiu. Tua escola foi o meu fado, sofredor o mestre sucumbiu. Em ágeis ciclos desiguais, o tempo passou por nós. Fomos filhos e fomos pais, fomos netos, também avós. É um poema que integrou Tertuliana, antologia Raízes da Vida, na página 34, e uma edição de Ana Matias que saiu este ano. Portanto, julgo que em março, por altura portanto, do Dia do Pai. Um trabalho coletivo. David, nós temos já mais alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Eu sabia que estava aí desse lado e que ia ligar. Boa noite. Estive assim aqui no início um bocado atribulada, porque tinha cá a netinha. Tinha e tenho. Exatamente. Estava um bocado atribulado, mas depois assentei. E já conseguiu ouvir? Comecei a ouvir, para compensar, comecei a ouvir a 200%. Foi a 200, pronto. Recuperar o que perdi. Pois, exatamente. Eu ouvia só a 50%. Não, assim tenho que ir mesmo a 200%. A Beatriz conhece a poética do David, já esteve com o David quando foi o conhecer e fotografar Alenquer em poesia, porque estivemos todos juntos durante esse dia inteiro. E não sei se, portanto, o senhor, não sei se é possível que não se lembre de mim, mas eu acho que também, se eu não estou em erro, também esteve no lançamento do livro do Sr. Portinha. Teve, sim, senhor. Sim, estive lá também. Pronto, então também lá estive.
Exatamente, e eu não estive. E foi lá que eu conheci o Sr. Manuel Lopes. Daquilo que nós estávamos a falar há pouco, que eu estava a falar há pouco. Se o David conhece. O Sr. Manuel Lopes não me recordo, se calhar conhece. Ele estava lá também. Sim. Ele vai haver um encontro também de poetas no Carvalhal. No dia 18? E no dia 18 de dezembro. Pronto, era no Carvalhal, que era isso que eu me estava a tentar lembrar e que não me lembrava. Eu sabia que a Beatriz ainda nos ia ligar. Perto de Grândola. E Beatriz, a poética aqui do nosso David? Olha, eu não, portanto, eu tenho ouvido, não é? Já ouvi várias intervenções que o senhor tem feito aqui na rádio, mas não tenho trabalho nenhum para ler. Mas gosta da forma como ele se expressa em poesia, claro que gosta. Gosto de dizer, tanto que eu fiz logo um comentário quando eu acabei de ouvir. Sim. Um poema. Alguns consigo acompanhar, outros nem por isso. Pois. Eu gosto do género do seu trabalho. Gosto, sim, senhor. Eu sou uma poetisa, olha, incompleta. Não. Ainda não se atreveu foi a começar a escrever, porque é uma leitora muito boa e provavelmente que tem muito mais também para nos... Não sei, mas sabe que eu quando leio um poema e gosto, e aqueles poemas que eu leio e que eu dizia assim, olha, eu se soubesse escrever, escrevi isto. Pronto. Eu leio. Mas também é importante haver leitores, Beatriz. Exatamente. Beatriz... Eu tenho aqui um poema do Sr. Portinhas, não sei se posso... Hoje não seria assim muito apropriado. Nós temos aqui muitos amigos a dizerem que querem ligar. Não, fica para a próxima. Exatamente. Para a semana não se esqueça que temos um convidado mistério e que pode ganhar um livro. Está bem, eu vou ouvir desde o princípio com muita atenção para depois conseguirem adivinhar quem Olha, então eu se calhar, eu já estou aqui a dizer o meu segredo. Se calhar agora as pessoas começam também a ouvir a 200%. Exatamente. Pronto. Começam logo no princípio a ouvir a 200%. Beatriz, um grande beijinho, muito obrigada pela participação e até amanhã. Pronto, e até amanhã. E pronto, olha, eu gosto de poesia. Pronto. De poesia e gosto do nosso poeta David Marques. E um beijinho para aquele senhor que entrou também um bocadinho antes. O António Henriques. E a amiga Piedade Salvador, que é uma querida também. A nossa querida poeta. É uma querida que ela diz com uma emoção que... Ela diz que fala com os poetas e fala com os declamadores também. É verdade, ela é uma declamadora nata. É verdade, é sim, senhora. Um beijinho para ela também. Muito obrigada, Beatriz. Um grande beijinho para vocês todos aí em casa. E a Cátia, escusado está a dizer que a Cátia eu adorei. A história eu ouvi. Ouviu. Pronto, é que a história era do nosso David. E foi muito bonita, foi. Eu percebi. Pronto, um beijinho então. Um beijinho, boa noite, Beatriz. Até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã. E Beatriz Cassiano, que nos liga todas as semanas, uma ouvinte atenta. David, nós vamos ter que passar aqui o nosso bloco publicitário das 23h33 e estou a bater nos 33 sempre, não sei porquê, deve ser o relógio. A harmonia do acordeão da dança. Procuramos a sua companhia. Cerâmica Dancing, um espaço de carinho de todos nós. É alegria. Ao domingo na Cerâmica Dancing em Torres Vedras, matiné com início às 16 horas. Vamos dançar ao som de grandes vozes, de grandes canções e ainda oferta de sopa e bifana. A equipa da Cerâmica Dancing, o gerente Bruno Batista e a sua esposa Susana Santos, de portas abertas para vos receber com simpatia num espaço familiar e muito acolhedor. Um parque de estacionamento de excelência. Cerâmica Dancing, aqui na cidade de Torres Vedras. www.radioalenquer.pt 93.5 100.6 FM. Duas frequências que o ligam a uma só rádio. A sua Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas. Na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações.
E foi mesmo um breve intervalo. São 23 horas e 37 minutos. Temos 22 minutos de programa. Mas do outro lado temos alguém que já está há um pouquinho à espera e que eu peço desculpa, mas a publicidade tinha mesmo que passar. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. É a Lúcia Galhardo. Daqui é a Lúcia Galhardo. Olá, boa noite, David. Ele sorriu. Tudo bem? Tudo bem, desde sábado. Ok, é verdade. Em primeiro lugar, quero dizer que a forma como conheci o David é um pouco engraçada, porque fui convidada para participar no encontro de poetas em Torres Vedras. Aquele que nós estivemos a falar. Exatamente. Mas nós só nos conhecíamos mesmo virtualmente, portanto só no Facebook, portanto só lá mesmo presencialmente é que fiquei a saber quem era. Isso acontece com muita frequência, era o que o António Henriques nos estava a dizer há pouco, que nós vamos comunicando e que é bom os encontros precisamente para as pessoas se conhecerem pessoalmente. Exatamente. E então realmente foi muito agradável, sem desprimor de outros encontros. Foi o encontro de poetas que eu mais gostei até hoje. Obrigado. Foi pronto, a organização, por tudo o que se passou, até trouxemos umas lembranças de Torres Vedras, havia umas bolachinhas com a cara de Fernando Pessoa, entre outras coisas, mas isso foi uma coisa muito gira que eu, por acaso, me saltou assim à vista, digamos. E, portanto, também faço parte do livro Almas Unidas num Só Espírito. Muito bem. Exatamente. E eu gostaria de ler, de facto, um poema do David, mas é um poema, por acaso, eu até tenho aqui o Mensageiro da Alma, que portanto, fiquei com ele muito recentemente, em virtude do lançamento do livro Beijos e Silêncios de Beto Salreta, que aconteceu no passado sábado 3 de dezembro no Museu João Mário, em Alenquer. Em Alenquer, e que o David Marques, portanto, esteve presente. Nos deu a honra de vir com um temporal como estava, de vir de Torres Vedras ao nosso encontro. E de facto tem aqui um... Não foi um encontro, foi um lançamento de um livro, certo? Não, vir ao nosso encontro... Ao nosso encontro, mas não ao encontro de poetas. Eu percebi, mas as pessoas podiam não perceber. Com certeza, tem razão, é verdade. Às vezes o português é traiçoeiro. E apesar de ter aqui um poema no livro do David, que se chama Horizonte Circular, e que gosto particularmente, mas há aqui um poema também do David, no Almas Unidas, num Só Espírito, que eu também gosto e acho, portanto, fala pronto. Então é melhor nós ouvirmos, é melhor ouvirmos, porque assim todos nós já estamos a ficar curiosíssimos. Então, ok. Mas olha, antes de dizer isto, porque depois também outras pessoas querem ligar. Exatamente. Eu queria só, já agora, aproveitar a oportunidade também para vos convidar para um brinde à poesia que vai acontecer no próximo sábado, dia 10 de dezembro, no Museu do Vinho em Alenquer. E a organização é do Grupo Salada de Letras, claro, em sintonia, em parceria com a Câmara Municipal de Alenquer. É mais a parte do Museu do Vinho em especial, eu sei, mas agora está-me a faltar o nome. Ok. E é a que horas, Lúcia? Lucília, desculpa. Sim, não faz mal. É a partir das 15. A partir das 15 horas. Sim, portanto, a poesia essencialmente focará o tema do Natal e também do vinho, uma vez que vamos estar no Museu do Vinho. Pois, portanto, uma tarde a não perder em Alenquer, com poesia, salada de letras e vinho, portanto, uma mistura fantástica para uma belíssima tarde de poesia. Exatamente. Então vamos lá ao poema. Declamar aqui o poema do David Marques, intitulado Altivo mas Humilde.
Num efeito circular, ficas quedo a contemplar quem por aqui passa. Sentes olhos deslumbrados, tantos invernos passados, o Atlântico te abraça. Areia fresca a teus pés, símbolo de resistência és, traz agruras de qualquer vida. O vento fustiga sem piedade, as ondas bailam com vaidade, aliviam tua solidão sentida. Suportas invernos impiedosos, relâmpagos, trovões estrondosos, frios lençóis de maresia. Vês a primavera florescer, corpos deambulantes a escurecer, da alvorada ao cair do dia. Tantos verões por ti passaram, incontáveis mirones te admiraram, nessa tua milenar altivez. Serviçais teus pés acariciam, tal beleza nunca viram, vão-se mas voltam outra vez. Quando nasci já existias, guinchavas, choravas e rias, nessa pose tão altaneira. Rocha pela natureza concebida, fica para além da minha vida, sem tempo nem fronteira. Fico-te muito reconhecido, Penedo do guincho erguido, nesta bela praia de Santa Cruz. Dedico-te estas palavras assim, sem princípio, meio nem fim, em poesia que tanto me seduz. David Marques. Muito bem, Lucília, ele estava aqui todo sorridente e estávamos atentíssimos. O nosso Penedo do Guincho, já agora não é que tenha importância, mas portanto eu já morei em Torres Vedras, a minha mãe vive em Torres Vedras, e portanto foi uma das razões que me levou a aceitar participar no encontro sem conhecer o David pessoalmente. Foi essa razão, que é uma razão. E este ano voltas a participar porque assim estás a jogar em casa. Já moraste em Torres Vedras, portanto conheces a zona e não há desculpa para não participar neste segundo encontro. Pois, já enviei os meus, trabalhos também. Sim. Muito bem, então não tens falta de comparência, porque nós vamos, todos aqui que não mandaram os trabalhos vão ser castigados. Eu acho que vou ser castigada, não sei porquê, mas pronto. Mas vou tentar. Mas já o ano passado, o David quer dizer qualquer coisa. Um prolongamento do prazo. Eu, por acaso, também estou como outro amigo que ligou para aí. Normalmente, mesmo que seja no último dia, gosto de cumprir. Mas pronto, mas há que dar sempre a oportunidade e cada um sabe da sua vida e às vezes as pessoas andam muito atarefadas e, portanto... Quando se tem várias coisas, por vezes, não se consegue chegar a tudo. O David queria dizer qualquer coisa. David. Lucília, obrigado por ter lido esse poema. E eu lembro que este poema é exatamente o exemplo, poderá não ser tão bom assim, mas é um exemplo de como a poesia e a pintura andam lado a lado. Portanto, este poema foi um poema interpretativo de uma aguarela do Encontro de Aguareliças de 2015. Portanto, foi a olhar o quadro e fazer... Um quadro é um poema. E um quadro é um poema e um poema pode ser um quadro. Exatamente. Isto será talvez uma futura aposta daqui a uns tempos, não sei se será viável, mas por que não? Eu acho que sim, que é viável. Por acaso, se falarem nas aguarelas, foi com alguma pena que os pintores depois não tenham aceite que as imagens pudessem ser divulgadas. A maioria não... Mas isso são coisas que vão acontecendo. Lúcia, eu peço um bocadinho de desculpa, é que faltam-nos 13 minutos de programa. Exatamente, não, está desculpada. É que eu tenho este papel da amada fita de ter que às vezes pedir para sermos mais rápidos. Com certeza. Não, e quem está daqui deste lado e que está a tentar ligar, não é? Pois, exatamente. Também pensa a mesma coisa. Que já está e depois...
Mas a conversa foi interessante e peço imensa desculpa. Conto contigo para a semana, porque temos o verdadeiro Natal aqui como tema, o despertar o verdadeiro Natal em nós, e teremos um convidado mistério e dará a possibilidade de adquirir um livro. Quem descobrir quem é o convidado mistério? Mas eu acho que já descobri, é o Pai Natal, certo? Se calhar. Todos nós somos pais e mães Natal. Exatamente, portanto, com toda a certeza que... Ou uma mãe Natal, não sei. É um convidado mistério. Exatamente. Um grande beijinho, Lúcia. Muito obrigada por teres... Eu a chamar Lúcia outra vez. Ok, obrigado. E até sábado. Até sábado no Museu do Vinho. Então vá. Um grande beijinho. David, até breve também. Até breve. Bom Natal, se entretanto não nos virmos antes. Tá, obrigada igualmente. Um abraço, adeus. Com licença. E fica aqui, dia 10, às 15 horas, no Museu do Vinho, poesia e qualquer coisa que eu já me esqueci. Vinho e poesia, pronto. É uma mistura perfeita com salada de letras. Sim. Portanto, fica aqui esta iniciativa. Do outro lado tenho mais alguém em linha. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana, como está? Temos 10 minutos de programa. Eu estou muito bem e não sei com quem é que estou a falar. Mas queria dizer duas quadras, pode ser que esse... Eu não sei com quem é que estou a falar. Eu depois identifico se não me importa. Pronto. Não vou ofender ninguém, hein? Está bem. À vontade. Eu quero dizer duas quadras, pode ser que esse senhor conheça. Que é o seguinte, e vou-lhe dar daqui um bocadinho um pequeno toque, que ele não fala em duas praias que devia ter falado. Que é Águas Santas do Vimeiro, em Portugal, as primeiras lindas nascentes sem fundo. São águas miraculosas, poderosas e varicosas, que são as melhores do mundo. A Rainha Santa Isabel lá curou a sua pele quando se viu atacada. Para ela foi um mistério, deu-lhe o nome do Vimeiro, terra onde foi hospedada. Pergunta a esse senhor se ele conhece estes versos. A letra em si não me é estranha. De qualquer modo, eles são dedicados às termas do Vimeiro. Não? Eu daqui a bocadinho já me identifico. O senhor conheceu ainda este senhor que escreveu isto. E são mais. É provável. Você sabe, e está correto aquilo que eu estou a dizer, ou não? Sim. Ele identificou o sítio logo também. Não, mas ouça, a água do Vimeiro é da Maceira. Sim, claro. Pronto. E por isso é que eu lhe estou a dizer, como eu estou a brincar agora, por dizer estes dois pequenos poemas, estes dois pequenos versos, é do indivíduo que o senhor devia ter conhecido ainda, e gostei muito da Pequena Princesa, que eu fui criado à beira do rio, também com princesinhas ali ao lado do tempo do Timargaça. A história da princesinha. Espera aí que o senhor ouvir. Pronto, eu hoje tenho que estar calada. Ok, já obedeci. Vamos já despachar. Se essa senhora que falou há bocadinho as outras dessem mais tempo, nós tínhamos tempo para estar um bocadinho a reinar com o senhor David. Eu não falo mais. E queria fazer outra pergunta. Se ele andou na Dona Delfina, a mãe da... Exatamente, foi essa senhora que me ensinou as primeiras letras. No fim você vai se rir. Eu não sou da Maceira, não nasci na Maceira. Mas já percebeu que eu conheço a Dona Delfina, a mãe da Felícia, não é? Sim. Pronto. Eu sou um bocadinho mais velho. Mas tanto fui criado na Maceira como do outro lado do rio. Sim. Só é pena que o David não faça uns pequenos poemas ao nosso Real Cabrichel, do qual onde eu aprendi a nadar. E à Praia de Porto não havia a Santa Rita. Eu por acaso ia lá ficando. Eu não, por acaso não, ainda me lembro da Ponte de Madeira. Pronto, sim. Eu não quero adiantar mais para não se perdermos tanto, portanto, eu sou do Vimeiro. A minha mãe é nascida de um casal, a minha avó, a Dona Maria Emília Marques, era da Maceira. Pronto, eu tenho muita família na Maceira, já lhe vou dizer quem é. Fui tanto criado na Maceira que no Vimeiro. Eu sou um bocadinho mais velho, tenho mais 6 anitos, chegar agora sexta-feira faço mais um, portanto já disse há bocadinho quando é que nasceu.
portanto é natural que quando eu falei daí da Maceira, ou do Vimeiro e da Maceira, que o David ora deveria ter os seus delegenitos. Se calhar ainda se encontraram por aí. Eu falei outra vez, estava proibida de falar. Não estás para brincar. Portanto, eu sou neto da Dona Emília Marques, sou sobrinho do Tintónio Pardal, primo do Zé Pardal e do Jorge Pardal. Sabe quem é? Peço desculpa, mas de momento não. Não, então você não é da Maceira? Sou da Maceira, mas saí de lá um bocado cedo e perdi muito. Eu falei de lá também com 17 anos. Pois, eu tinha 19. Mas eu tinha 17. Eu saí de lá em 68, se calhar o David lá estava com certeza. Sim. Pronto. Mas conhece, portanto, a Felícia? Sim. Conhece a Dona Delfina, e perto da casa da Dona Delfina havia o Tintónio Pardal. Sim. Pronto, eu sou sobrinho da Júlia Pardal, que já morreu, e também a Neves, o João Barbas, que está casado com a minha prima Isabel, enfim, aquela Gina, aquela gente toda, deve conhecer toda essa gente. Portanto, vocês cruzaram-se. Sim, era a sua idade. Sim, sim. Pronto, eu fui criado ali, quando a baleia da Maceira estava a trabalhar no Golfo Mar. Pronto, por isso é que agora... Olha, e nós estamos a falar com quem? Desculpe, está a falar com o João Paulo. É que eu ainda não sabia. Você proibiu-me de falar. Eu não tenho Marques, porque a minha mãe tinha que pôr Santos ou Marques, os meus irmãos têm, do lado da minha mãe, o Paulo é do lado do meu pai, que é do Vimeiro, portanto eu sou neto do Zé Meleiro, porque ele está a dizer que já sido lá há muitos anos, mas é natural que conheça essas famílias. E se ele tem Marques, se calhar ainda temos assim algum parentesco, não é? É possível. Possivelmente, sim, porque a família é muito grande, a família dos Marques. E isto, o mundo é pequeno. E então, eu hoje fui visitar aqui a rádio daqui da RCL e sexta-feira temos um encontro de poesia e histórias aqui na Lourinhã, na biblioteca da Lourinhã. A que horas? Às 3 da tarde, eu saí de lá um bocadinho de volta das 5 ou 6 e agora só estava a ver que falava com a Ana para dizer que tinha estado ali, foi um convite de repente que me fizeram ontem eu fui ali. E agora estava a ver só se entrava para falar com o Sr. David, gostei muito. Então, eu amanhã ligo-lhe para me falar desses pormenores. Está bem, muito obrigado, Ana. E gostei muito do que a Cátia leu, da história, a Princesinha. E qualquer coisa, eu em miúdo, com os meus 10 dos anos 60, andava encostado ao rio, que aquilo ainda era baldio, não sei se o David se lembra, se não. Sim. Aquilo ainda era baldio, ainda não havia os campos de golfe, não havia nada daquilo ainda. Ainda o rio estava limpinho, ali é que eu aprendi a nadar, e enfim, essas coisas. Por isso é que agora tinha vontade de falar com o David, e lhe dar um abraço. Um abraço. E pronto, e tudo bom para ele e tudo bom para a família dele, que eu não sei se ele vive numa feira, se vive do outro lado. Eu vivo em Torres Vedras. Mesmo em Torres. Agora em Torres. Eu tive agora lá um almoço há pouco tempo, este foi no pavilhão multiusos, que eu estou lá num gabinete em Torres, e onde passado é que tive lá o almoço onde você estava a dizer há bocadinho uma coisa cá mais acima, onde fizeram esse encontro, tal pavilhão que eu não sei. No Centro de Educação Ambiental. Exatamente. Eu estive aí no almoço ano passado. Este ano, não sei se vai ser aí também, dia 20, vamos lá ter um almoço que a Câmara nos oferece. A ver depois, que ele sabe isto tudo. Mas depois a Ana vai-lhe explicar quem eu sou, com a imagem que ela conhece-me pessoalmente. Eu tenho ouvido quase todos os programas e pela voz estava a conhecê-lo, mas de nome não me surgiu. Peço imensa desculpa. Depois amanhã tenho que falar com a Ana aqui por causa do locutor e das coisas que eu tive. Pronto. Amanhã eu falo consigo. Não os empate mais, peço imensa desculpa. Nada, muito obrigada, João Paulo. Assim, peço imensa desculpa, tudo bom para si e para os seus, e pode ser que um dia nós nos encontramos. Ok. Com toda a certeza teremos essa oportunidade. Um abraço, David. Muito obrigado por terem ouvido. Beijinho, Ana. Muito obrigado. Um beijinho, João Paulo. Muito obrigada. Até amanhã. Um abraço ao Sr. Antunes. Muito obrigada. Que ninguém sabe quem é. Até amanhã, com licença. Até amanhã. O João Paulo, que nos fala do Vimeiro da Lourinhã. Vimeiro da Lourinhã. Um amigo, um ouvinte assíduo. Este fado, chegou o dia da partida, largou o vento protetor,
antro seguro de guarida, sustento de vida e amor. Lágrimas pelos olhos vertidas, estridentes gritos de mágoa, novas sensações sentidas deslizando lento em frágua. Ouve-se um grito no ar, exclamação de satisfação. É uma criança a chorar, cumpre-se nova geração. Cortado o elo maternal, esperneia na água quentinha, eis o sentir lusitano, é Natal, mas sem saber ao que vinha. Vislumbra nova realidade, entra no espaço sideral, brilham olhos da felicidade, estava tudo bem e real. Tem nova estrada a percorrer, ali seu novo fado nasceu, como o tempo passa a correr, essa nova criança era eu. Um poema inserido no desafio O Sentir Lusitano. Bravo. David, nós temos muito pouco tempo de programa, portanto, falta-nos 1 minuto e meio. Alguma mensagem, alguma coisa que ficou por dizer que queiras falar? Apenas um pequenino poema para despedida. Então vamos. E cujo título é Boa Noite. Está chegando um novo dia pelo caminho desta vida, que seja pleno de alegria, com amor e paz sentida. Assim o céu nos dê sua luz e nos acompanha em cada passo. Em cada segundo a natureza produz nobres melodias de excesso compasso. Quase bom dia. Muito bem. Então, para a semana, nós temos como tema o verdadeiro sentido do Natal. Acho que já no despertar do Natal, qualquer coisa assim, que eu já perdi aqui o papel e já não sei muito bem. Despertar o verdadeiro Natal. E teremos em estúdio um convidado mistério que irá declamar 2, 3 poemas e depois a linha será aberta para que possam ligar até às 23h30 e aí vamos ter mesmo que ser muito sucintos nas chamadas, dizerem quem é o convidado, partilharem um poema pequenino de Natal e não podemos falar muito porque senão depois não podem participar muitos. E vamos falar do Natal, no dia 12, com o nosso convidado mistério. Desejo a todos uma ótima semana. Antes disso, o mensageiro da alma, David Marques, está ao vosso dispor. Liberta o espírito e a tua alma falará. Então ficarás admirado com as suas revelações. Isto está na capa deste maravilhoso livro de poesia. Uma boa semana a todos vós, David. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito agradecido pela atenção de todo o vasto auditório do Livro Aberto. E espero encontrar-vos dentro em breve num outro espaço semelhante a este. Exatamente. E então uma boa semana para todos nós. Semeiem felicidade porque a vida é uma eterna recolha daquilo que semeamos. Uma boa semana para todos vós. Até para a semana e muito obrigada pela vossa sintonia.